mais um Giro na Rede, hoje recebendo aqui o deputado Felipe Pobel. Nós que já recebemos aqui o irmão dele também, o Glauber, e agora a gente está completando aí a dupla, né? Vereador de São Gonçalo e agora o nosso querido deputado Felipe Pobel, que é mais um representante da direita na Alerj. É um cara que leva muito a sério segurança pública, tem algumas passagens meio, vamos dizer, conturbadas, mas bem contundentes, né? Tem uma pegada bem forte nas cobranças que ele faz, e a gente vai conversar com ele aqui, saber um pouco mais da história dele e desse período que ele está lá na Alerj, né, cara? Eleições que estão chegando e todas essas polêmicas envolvendo segurança pública. Felipe, brigadaço estar aqui, cara. Boa tarde, eu que agradeço o convite, né? É um prazer imenso estar aqui participando do Giro na rede. É sempre bom atender, né, as mídias, né? Até porque é a forma de nós estarmos levando o nosso serviço prestado, né, como parlamentar para a população, e muitas vezes através de vocês chegam onde nós não chegaríamos. Então eu que agradeço o convite, agradeço a participação aqui no programa. Felipe, para começar assim, você é policial militar? Não sou policial militar. Não, na época eu também fiz concurso com o meu irmão, né, ia começar no recrutamento, mas aí como eu fui candidato a vereador, né, a gente acaba tendo que optar, né? Eu não dei continuidade no concurso da polícia por conta da eleição da candidatura de vereador. Mas é um concurso que nenhum pai quer para os seus filhos, né? Tivemos uma resistência muito grande, principalmente da minha mãe em casa. Mas Deus sabe de tudo, mas o sangue azul está aqui. Mas aí ela deve ter ficado bastante feliz, né? Por um lado ela ficou feliz, mas ela fica preocupada pelo mandato que a gente exerce, né, fiscalizando, cobrando, denunciando. Então a família é sempre muito preocupada, né? Meu pai, minha mãe, eles falam comigo diariamente, muitas vezes de vídeo, para saber se eu estou bem, se eu já cheguei em casa. E ao longo do bate-papo que eles vão entender o porquê dessa preocupação, né, dos pais com o filho, né, diante desse cenário político aqui no Rio de Janeiro. Aqui, nosso Rio de Janeiro, que é bem complicado, né, cara? Muito. Felipe, você teve uma atuação muito intensa durante aquele começo da pandemia, né? Principalmente em relação à questão dos hospitais de campanha. Sim. Né? Você foi bem enérgico nas suas cobranças ali, e que depois daquele momento ali, mais à frente um pouco, a coisa mostrou que você tinha razão em muitas das suas afirmações e muitas das suas cobranças, né? Como é que começou tudo isso, cara? O que acontece, né? Eu vou voltar um pouquinho antes da pandemia, né? Quando eu fui eleito vereador em 2016, eu disse que eu ia levar a sério o que está na Constituição, que é a fiscalização, a cobrança, né, as denúncias, e apresentar projeto de leis. Infelizmente, né, nas câmaras municipais e no legislativo estadual, o que acontece é que o legislativo acaba virando um puxadinho do executivo. A troca de benefícios, de benesses, né, entre os deputados, os vereadores, o governador e o prefeito, faz com que o parlamentar não exerça a sua real função. E uma das principais funções, eu falo aqui para a população, é a fiscalização. A fiscalização faz com que o dinheiro da população, pago através de impostos, retorne para ela com serviços bem prestados, né? Então esse é o trabalho do parlamentar. O parlamentar não tem que parabenizar o prefeito, o vereador. Eu vou até falar aqui para a população, né, aqui no âmbito municipal, o vereador, ele não tem que parabenizar o prefeito porque trocou uma lâmpada, porque tem médico, porque isso é obrigação do executivo, isso é obrigação do prefeito. Isso não é mais, não está fazendo favor, assim como o parlamentar estadual. Eu não tenho que ficar elogiando o governador pelos atos, pelos feitos. Não tem que eu estar elogiando. Óbvio que a gente tem um bom senso, né, de estar ali ao lado, né, ombreando, brigando junto ao governador, mas aquilo é obrigação, a população paga para ter os seus serviços essenciais prestados pelo Estado, e muitas vezes não é o que acontece. Então, como parlamentar municipal, na ocasião que eu fui só 2 anos, porque eu fui candidato a vereador em 2016, ganhei a eleição, ganhamos um destaque muito grande,
né, perante o exercício do mandato, né, a forma com que a gente cobrava com veemência, né, a forma, muitas das vezes, meio truculento mesmo, porque as coisas não aconteciam, e ganhamos uma notoriedade e vim candidato a deputado estadual. Ganhamos a eleição novamente, tive que renunciar ao mandato de vereador. 2 eleições ganhas seguidas. Né? E no início do mandato, a gente, já desde 2019, e até entra nesse assunto que eu estava falando um pouquinho aqui, né, dos meus pais, da preocupação. Em 2019 eu entrei sob proteção do Estado. Né? A Polícia Civil, através da sua inteligência, identificou que eu sofri um grau altíssimo de execução ou de sequestro. Né? Isso foi através da própria inteligência da Polícia Civil que me colocou colocou a gente em proteção, sob proteção do Estado. Né? E aquilo aí já mexe com toda a família, preocupação. Então a gente vem, e mesmo assim eu não dei um passo atrás. 2020, pandemia, decreta-se estado de calamidade no Rio de Janeiro, o facilitador do modus operandi que acontecia no governo do estado. Você deixa de praticar a licitação, vai para o emergencial, compra direta. Aquilo acendeu a luz amarela, aquilo acendeu, poxa, temos que estar totalmente atentos a esses contratos. E começamos, eu e minha equipe, a vasculhar todos os contratos, olha, contrato A, contrato B, contrato C. Em todos os contratos nós encontrávamos indícios de corrupção. Até então, nós não poderíamos acusar, né? Nós não tínhamos a materialidade, nós tínhamos indícios de corrupção. Aquilo a gente foi a fundo. O superfaturamento chegou a mais de 1000%. Desde o material de EPI, desde medicamentos, desde os aparelhos respiradores, que na verdade nós precisávamos de respiradores e foram comprados ventilador pulmonar. Isso. E mesmo assim hiperfaturado, entre outros, né, outros materiais que eram de extrema necessidade para salvar vidas no Rio de Janeiro. E um dos contratos que mais me chamou a atenção foi o contrato celebrado entre a Iabas e o governo do estado. Iabas, empresa essa responsável pela manutenção e montagem de todos os hospitais de campanha no Rio de Janeiro que não funcionaram, nenhum funcionário. Inclusive aqui na cidade vizinha, em Nova Iguaçu, eu estive em Nova Iguaçu, né? Tentaram barrar a minha entrada também em Nova Iguaçu, mas daquele jeito nosso, né? Mas usando a lei, a Constituição Estadual, a Constituição Federal, consegui adentrar nessas unidades. Né? Nós tivemos vários casos de vários hospitais de campanha que queriam impedir a nossa entrada. Ora, eu sou eleito pelo povo, eu tenho que fiscalizar o que é do povo. Então qualquer administração pública, direta ou indireta, né, que tenha verba pública estadual, eu tenho direito de fiscalização, é poder. Eu tenho poder de polícia em qualquer unidade pública do Rio de Janeiro. Está garantido isso na Constituição. E eles tentavam, né, nos enganar, tentavam tapar o sol com a peneira. Porque enganar a população é fácil, a população não tem esse acesso. Isso. E eu chegava para fiscalizar como parlamentar, mas quando eu olhava, desculpa o termo aqui, a sacanagem que estava acontecendo lá, aflorava o lado humano. E o lado humano é você ter empatia, se colocar no lugar do próximo, sentir a dor que o outro sente. É isso que acontecia. E eu adentrava nessas unidades e não tinha nada. Era uma tenda e divisórias. Milhões. Eu vou te dar alguns exemplos. Hospital de São Gonçalo. Esse foi um dos mais polêmicos. Que bombou, viralizou. Porque não queriam deixar entrar, entrei na força, entrei na marra. Se eu não me engano, nesse dia você fez uma live. Sim. E eu assisti essa live. É mesmo? Eu assisti essa live. Foi aí que eu comecei a seguir. Acompanhar o teu mandato. O que acontece? Eu já tinha ido lá em outras ocasiões. E eles sempre enganando. Nesse dia, que já tava com mais de 2 meses do prazo de entrega do hospital de campanha. Né? Enquanto o hospital não saía do papel, as pessoas estavam morrendo, porque todas as unidades estavam lotadas. Quando eu cheguei lá, não tinha nada, e eles não queriam deixar eu entrar. Eu entrei na força, né? Botei o pé na porta mesmo, porque eu estava defendendo você, cidadão de bem do Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Não encontrei nada, não encontrei absolutamente nada, era tenda e divisória. E nesse dia, né, especificamente nesse dia que eles iam entregar o hospital, depois de quase 3 meses de atraso com as obras, eles estavam pegando os respiradores usados, 10 respiradores usados do Maracanã, que funcionou parcialmente do Maracanã, para fingir uma inauguração em São Gonçalo.
Então você vê que é uma ladroagem. Mas existiu esse rodízio em várias outras unidades. Né? Eles iam usando. Iam fazendo aquele. Só para fingir montavam. Isso aí, perfeito. Só que lá ainda teve um agravante. Numa daquelas confusões que a gente estava lá entrando, entra, não entra, e deixa entrar, entrei. Aí o representante da Iabas querendo me barrar, uma confusão, está registrado nas minhas redes sociais. Eu escutei uma pessoa falar assim: não deixa ele na caixa d'água, não. Falei, opa, não deixa ele na caixa d'água, é lá que eu quero ir. É lá que eu vou. Sabe o que era a caixa d'água? Era justamente a rede de esgoto hospitalar que não existia. Eles iam jogar o esgoto hospitalar de um hospital de Covid, do combate ao Covid. Não, no solo. Eles botaram as caixas d'água, né? Tinha umas caixas d'água lá, mas que não funcionava de nada. E eles iam jogar o esgoto hospitalar no solo. Sumidor, o famoso sumidouro, né? Jogar direto no solo. Você imagina o desastre ambiental e a contaminação que nós íamos ter em São Gonçalo e adjacentes ali. Porque é uma região que as pessoas têm muito poço, né? Muito. Então, contaminou na lençol freático, já era. Espalha. E de lá para cá a gente tentou inúmeras vezes, né, encontrar o dono, o representante da Iabas, o seu Elcio Watanabe, né, que para mim não é homem, porque o homem que é homem assume os seus atos, homem que é homem tem que honrar o que tem no meio das calças. Mas é um personagem que existe mesmo existe. Ou é só um nome no papel? Ele existe. Ele estava no Rio de Janeiro, eu fui em 4 endereços da Iabas, fui na Barra, fui no Sendo Ruiva, não achava esse cara. Por último, na Rua da Assembleia tinha um escritório dele e eu descobri que ele estava lá. Mó entra e sai, aqueles carros da Iabas lá de fora, eles mandando o funcionário tirar aqueles adesivos de imã do carro, e eu filmando tudo na hora, ele vai vir, não vai vir, tá, não tá, vem, não tá, e eu sabia que ele estava lá dentro. Eu falei, eu não vou sair daqui enquanto não encontrar o representante da Iabas. Vou acampar aqui na porta. Deu 7, deu 8, deu 9, deu 10, deu 11, deu meia-noite e o cara não aparecia. Não aparecia. Por fim, eu consegui o telefone dele e liguei. E quando me identifiquei, perguntei: sou Elcio Watanabe, por favor? Ele, pois não, é ele. Falei: sou Elcio, é o deputado Felipe Pobel. Ele desligou na minha cara. Moleque. Mas a gente foi em todos os hospitais de campanha. Eu fui Campos inúmeras vezes, Friburgo inúmeras vezes, São Gonçalo inúmeras vezes, Nova Iguaçu inúmeras vezes, Maracanã inúmeras vezes, né? Fui a Barra de São João. Esse de Barra de São João você não vai acreditar o que tinha lá. Barra de São João, eles montaram um hospital de campanha no valor de 60 milhões de reais, que na verdade era só tenda divisória. Ao lado, uma distância de 3 metros, nós temos uma unidade fechada, né, lá ao lado do hospital de campanha, né? E esse hospital de campanha que foi montado ao lado dessa unidade fixa em Barra de São João, uma unidade que está fechada há 9 anos, há 9 anos, né? Então, quando eles montaram esse hospital de campanha ao lado dessa unidade fechada, né, um verdadeiro absurdo. Por quê? Porque nós tínhamos uma unidade fixa que poderia ter tido um investimento, né, de 1/3 desses 60 milhões e que ficaria um legado para a população. Mas não, eles preferiram roubar o dinheiro público montando um circo, que era desculpa aqui, até meu respeito a todos os circenses. Aquilo ali, a gente fala um circo, mas eu tenho que respeitar os circenses, porque aquilo ali era uma pouca vergonha o que eles faziam. 60 milhões de reais numa tenda com divisória, e quando eu passo ao lado desse hospital de campanha em Barra de São João, nós tínhamos uma unidade fechada com 39 leitos. Teve um lugar também na região dos Lagos também, que tinha um espaço e eles montaram do lado um prédio. É esse, Barra de São João. Barra de São João, isso. Barra de São João, ele fica entre Casimiro de Abreu, fica entre Búzios, Cabo Frio, Rio das Ostras, né? Atenderia toda essa uma região. Você imagina só, se você pega, eles montaram 60 milhões um circo, que não saiu do papel, só tinha tenda divisória, e não queria deixar entrar, tive que entrar na força também. Tem tudo isso registrado nas minhas redes sociais. Ao lado tem essa unidade fechada, que é um hospital regional, fechada há 9 anos, 10 anos. Que era para ser federal. Tinha uma história não, assim, um hospital estadual mesmo, fechado. Mas fechado nas gestões anteriores. 39
leitos nesse hospital. 39 leitos. Por que não pegou um terço desse dinheiro, dos 60 milhões, e investiu nesse hospital fixo, né? E nós ficaríamos com um legado pós-pandemia para atender a população. Até porque ali você tem as pessoas que viajam para a região dos lagos, viajam para aquela região. Você tem os moradores das regiões da região dos lagos e região, né, dali do lado de Casimiro, de Barra de São João, de Tamoio, de Unamar. Local que tem muito acidente naquela estrada, tem muito atropelamento, mas não. A ganância falou mais alto e eles roubaram esse dinheiro público lá. Felipe, tem o caso também do hospital ali, do lado do hospital de Saracuruna. Eu não sei se você também chegou aí lá. Fui em todos. Não sei se você lembra, não sei se você que foi. Agora eu não estou recordando. Quem foi que mostrou a parte onde seria o UTI, o CTI de lá, com a parte do forro mofada e gotejando lá. Gotejando. É. Isso não só ali, foram em várias unidades. Nessa unidade mesmo de Barra de São João, quando eu entrei dessa unidade, que era para ter sido o hospital, estava alagado, pô. Já tava chovendo dentro. Isso aconteceu no Maracanã, isso aconteceu, né, em várias unidades, porque era uma lona. O hospital era de lona. Eles montaram os hospitais de campanha de lona. E isso, né, não tinha cabimento você gastar milhões. O contrato com a Iabas era de 1 bilhão de reais. 1 bi. Nós rompemos esse contrato. As nossas denúncias, né, corroboraram no rompimento desse contrato. Poxa, as nossas denúncias levaram à prisão do ex-secretário Edmar, que era o secretário de saúde, do subsecretário, do outro subsecretário de funcionários. Né? Nós rompemos. Você imagina o que é você romper um contrato de 1 bi? Quantos interesses nós contrariamos? Putz, muita coisa. Não é verdade? Sem contar que eu consegui, junto à justiça, confiscar o passaporte de todos eles, dos envolvidos. Conseguimos, né, que bloquear essas contas para a devolução desse dinheiro para o Estado. Então, o nosso mandato, por ser um primeiro mandato, né, para mim, aprendendo ainda como parlamentar, né, a gente vê que, poxa, já vem surtindo efeito. É só exercer a real função parlamentar. É só fiscalizar, só cobrar, só denunciar. É não ter rabo preso com o sistema. Porque o sistema foi feito para não funcionar. Né? O sistema foi feito para não funcionar. Aí muitas vezes eu disse, Pabel, você está enxugando gelo. Cara, se for para ser mais um, eu saio da vida pública. Eu tenho minha vida aqui fora totalmente, né, formada. Minha vida já, poxa, estabilizada. Pelo contrário, eu acabo às vezes até bagunçando a minha vida por causa da política. Eu me dedico. Eu fui o presidente, eu sou o presidente, né? Eu sou o presidente da frente parlamentar que acompanha os gastos dos municípios com o dinheiro enviado pelo Estado. Eu rodei todos os municípios do Rio de Janeiro. Eu fui a Varriçai inúmeras vezes, eu fui a Porciúncula, Taperuna, né? A Petrópolis, Teresópolis, rodei tudo. Eu rodei todos os municípios do Rio de Janeiro. Então, essa presença nossa nos municípios distantes do Rio de Janeiro, né? E isso já é um marco do nosso mandato. Como aqui na Baixada. Tive em Caxias, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Mesquita, né, Queimados, em todos os municípios. Todos. Então a gente vem fazendo, né, realizando a real função parlamentar. E a fiscalização, eu te digo, ela tem dado um retorno muito grande nas unidades de saúde do Rio de Janeiro. Não, e uma coisa que a gente percebeu é que, assim, essa questão da saúde, né, foi a pandemia foi, como é que vou dizer, foi um bote salva-vidas para a galera que estava desesperada. Sim. Né, com tudo que a Lava Jato fez, né, todo o prejuízo que, entre aspas, né, que eles tiveram, né, porque os esquemas foram todos interrompidos. Né, com o andamento da Lava Jato, né, todas as prisões, a galera, tudo aquilo que foi exposto. Então eles estavam num momento em que não dava para fazer nada. E aí vem a Covid, né, e fala, opa, olha aí, que negoção. Então vamos tentar o sarrafo. Porque, Felipe, eu não consigo entender o seguinte. Você rodou todos os hospitais de campanha, as tendas de campanha, as tendas de campanha, e constatou aquilo que, pô, não precisaria nem isso. Não precisaria nem você ir lá, nem seus companheiros também, outros deputados que também foram, ou vereadores,
a galera que realmente que quer ver o bem do país, que não precisava constatar que aquilo não ia dar certo, que aquilo não tinha, que era só um argumento, só a materialização de um argumento para o dinheiro ir para o bolso de alguém. Verdade. Porque assim, hoje a gente tem uma crise imobiliária gigantesca no Rio de Janeiro. Então você tem indústrias que fecharam. Aí você entende indústria, você entende o quê? Uma edificação gigante, um galpão. Para que eu vou pegar e montar uma tenda se eu posso pegar e alugar um galpão? Né? Não, eu vou ter uma estrutura apropriada, mas fica mais fácil de eu ter ali uma asepsia, ter um controle maior do ambiente num espaço edificado, bonitinho, com esgoto, com tudo que tem direito. E o que acontece, né? Se nós tivéssemos também uma saúde, né, de excelência no Rio de Janeiro, nós não precisaria disso. A saúde no Rio de Janeiro, né, e no Brasil vem melhorando agora, né, ao longo do tempo, mas é uma saúde falida, uma saúde combalida. Né? Você hoje depender da rede pública de saúde, cara, é padecer por atendimento. Só que mesmo, né, com a questão da pandemia, eu fui muito contra a questão dos hospitais, né, provisórios. Nós tínhamos que ter, nós não, né? O governador tinha que ter pego as unidades já existentes, ter preparado, ter ampliado essas unidades, porque ficaria um legado, pô. Mas se você aluga uma tenda, estica lá como hospital de campanha, daqui a 6, 7, 8 meses você vai ter que desmontar, e qual o legado que fica? Nenhum. Os milhões vão embora. Não, a minha pergunta é a seguinte: tu foi lá, fiscalizou. Aí teve um gasto que foi o gasto que eu acho que mais caracterizou a desconfiança e a suspeita de fraude, que foi a dos respiradores. A minha pergunta é: onde estão esses respiradores? Quem são? Onde vivem? O que fazem? Porque até pouco tempo eu fiquei vendo matérias, vendo a mídia ficar propagando que o custo da pandemia, não sei o que, bam. Porque tem que fazer lockdown de novo, tem que usar máscara, tem que fazer isso porque a pandemia... Peraí, se a gente já passou pelo momento mais grave da pandemia e houve um gasto exacerbado como esse gasto em relação a material, a todo equipamento, porque assim, vamos lá, você tem casa. Sim. Você tem uma casa. Pra você morar na sua casa, você teve que equipar a sua casa. Sim. Mas aí agora você decide mudar da sua casa, Felipe. Não, o deputado Felipe vai se mudar. Ele vai morar em Caxias agora. Beleza. Você vai comprar ou alugar, seja o que for, uma casa aqui em Caxias. Sim. Aí você vai chegar aqui e vai falar: meu Deus, e agora? Como eu vou comer? Onde eu vou dormir? Peraí, mas você não vivia numa casa, ela não tinha tudo ali? Você vai levar tudo que você tem na sua casa para a sua nova casa. Perfeito. Ali eram casas provisórias. Tá, e o que ia ser usado, que foi comprado para se botar nessas casas provisórias? Onde isso foi parar? Isso não seria um... Como você falou, ele poderia ter equipado hospitais com tudo isso. Mas o que aconteceu? Muitos desses materiais não chegaram. Só compravam no papel. Era só papel. Tanto que eu chegava nas unidades e não tinha respirador. Mas não tinha material de EPI. Como e assim? O dinheiro saindo. Eles compraram material de hospitalar em gráfica. Compravam máscara em loja de DVD. E quando eu comecei a denunciar, gritar, berrar, sabe o que aconteceu? Muitos parlamentares falaram lá: o Pobel é maluco. O Pobel é maluco, rapaz. O Pobel é doido. Doido, tá querendo invadir o hospital, tá querendo aparecer. Mas o maluco aqui mostrou ao mundo a roubadeira que tava acontecendo no Rio de Janeiro, pô. Foi o maluco aqui, ó. Que quando eu invadi o primeiro hospital, que eu fui pra Alerj e denunciei, falaram que era uma questão minha pessoal. Eu falei: não tem questão pessoal, eu tô falando a verdade. Era implicância tua? Não tem nada. Mostrar ao mundo, mostrar à população, né, e cobrar na Alerj o que não estava acontecendo de verdade. Eles me chamavam de maluco. Estavam me chamando, dizendo que eu tava me precipitando, que eu tava fazendo pré-julgamento. Eu me lembro na ocasião que as sessões estavam semipresenciais e eu já tinha... Deixou de ser indício e viraram fatos, materialidade. E o ex-governador Witzel, esse bandido, né, ele tinha o domínio dos fatos que estavam todos acontecendo. Ele era sonso. Ele tinha conhecimento de tudo. Domínio total dos fatos. Domínio total.
tudo o que aconteceu teve a anuência e o conluio do ex-governador Whitson. Tudo que aconteceu. Né? Ninguém agiu sem a participação do Whitson. O pastor Everaldo, o Mário Peixoto, né? o Edmar, o outro subsecretário, todo mundo agiu junto. Uma quadrilha no Rio de Janeiro para poder lesar o erário e roubando dinheiro da saúde. Eu queria dizer aqui para a população o seguinte: quem rouba dinheiro da saúde não rouba só dinheiro não, estão roubando vidas. E as mãos desses que roubaram o dinheiro da saúde estão sujas de sangue. Sangue das pessoas inocentes que não tiveram o direito de lutar pela sua vida. Foi isso que aconteceu no Rio de Janeiro. A ganância, a roubalheira matou muito mais do que a própria, né, pandemia. Foi o que aconteceu aqui. E eu falo isso com fundamento, porque eu não parei de trabalhar um dia durante a pandemia. Eu rodei todo o estado, rodei todas as unidades, unidade fixa, unidade que não saiu do papel. Eu tive acesso aos contratos, tive acesso ao depósito público. Então eu falo com fundamento. E fora, né, o Felipe, várias, pra gente fechar aqui, daqui a pouco a gente vai fechar aqui para Com Brasil, né, porque o programa eu divido ele em dois blocos, né, então, a primeira parte, que é os 30 minutos, são que a gente manda para Com Brasil, e depois a gente continua ao vivo, e continua para a TV Metropolitana, que é a da Baixada aqui no Cabo. E uma coisa que eu vi é o seguinte: muito material que também foi comprado errado, material que foi para o lixo, medicamentos, né, material de EPI, coisa que eu já vi isso acontecer uma vez na Saúde do Rio, que foi naquele escândalo do Into, né, em que um armazém ali do Porto, né, a justiça chegou lá quando você tinha milhões e milhões em próteses, órteses e aparelhos ortopédicos que tinham vencido e iam para o lixo. Sim. Né? E enquanto isso, uma fila gigantesca, né? Gente, olha só, você que está na Com Brasil, eu vou me despedir de você. Quem vai assistir pela internet, continua com a gente. Quem está na TV Metropolitana também. A página do deputado Felipe Pobel no Instagram é Deputado Pobel. Só Deputado Pobel. No Instagram, no Facebook, no YouTube. E você tem outra conta também no Instagram. Eu tenho no Instagram uma outra conta que eu fiz uma conta reserva. Ah, tá. Por conta, a gente vem sido banido, vem sido, né, penalizado. Penalizado o tempo todo, então deixei uma conta reserva, que é o Felipe Pobel, mas me sigam lá no @Deputado Pobel, que vocês vão acompanhar um pouquinho do nosso trabalho. E depois vai lá no YouTube ou no Facebook e assiste o restante. Valeu da entrevista. Um abraço aí, gente.